Dias e esse é o seu programa Metamudança. Hoje trazendo um assunto ainda pertinente às famílias, às mudanças de relacionamentos familiares. Nessa sequência, nós vamos trazer um tema muito interessante que é a importância dos rituais familiares. De novo, bem acompanhado pela doutora Luzia. Oi, gente, fica aí que o programa hoje está imperdível. Imperdível é o tema. Você sabe o que é um ritual familiar? Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, até por um certo preconceito à palavra ritual. Quando se fala ritual, as pessoas já ficam meio assustadas. Mas o que é o ritual familiar? Vamos logo começar perguntando aqui à doutora Luzia, o que é um ritual familiar? Um ritual familiar é aquilo que a gente se propõe a estar fazendo como marco. Assim. Algumas sociedades têm um rito de passagem, né? Então, as famílias hoje carecem, né? Tem uma grande carência desse ritual familiar. A constituição familiar hoje é um grande desafio diante de todas as mudanças, né, ocorridas nas últimas décadas com a pós-modernidade. E além das questões internas de cada um, existem as questões externas produzidas por essas mudanças ocorridas. É aí que nós precisamos nos cuidar, porque a família vem sendo afetada de forma significativamente, se perdendo no sentido de não saberem mais quem são. Os indivíduos não sabem mais quem são. E é na família que o indivíduo é construído. Então, só te interrompendo, para ficar bem claro, você disse que esses rituais familiares, a gente podia dizer então que é tudo aquilo que envolve a família em estar junto nesse aprendizado, nesta construção. Alguma coisa. Celebrando rito de passagem, aniversário, festa, almoço, etc. e tal. Né? Todas essas coisas formam um conjunto chamado rituais familiar. Até orar junto, né? Fazer qualquer coisa junto, desde que seja feito mais de uma vez, num dia fixo, numa data X, se torna um ritual. Então esse mundo pós-moderno está acabando com os rituais. Os rituais familiares estão em fase de extinção. Por quê? A necessidade individual de cada um cresceu muito, de ser feliz, de construir coisas. O individual ganhou uma dimensão maior hoje e o conjunto ficou muito prejudicado. As pessoas hoje têm uma correria para fazer as coisas, né? Uma fazeção. Eu me lembro antigamente que quando eu era criança, ninguém se preocupava com a morte. Exato. Porque ela vinha ninguém nem falava, né? Ninguém falava, era algo natural. Era algo natural. Hoje as pessoas precisam fazer um montão de coisa antes de morrer. Então isso virou uma aceleração, uma neura, sem contar com a internet, com as redes sociais que consomem o nosso tempo, mas uma questão também de trabalho. Eu tenho que produzir o tempo todo, porque quando eu morrer, não que a gente não tenha que fazer as coisas, mas eu sempre fico pensando, se quando eu morrer eu vou saber que eu não fiz, que eu morri, eu não vou saber que eu morri. Então a gente precisa viver. E existe uma carência dos rituais familiares aí, porque as pessoas estão comendo sozinhas, esquentando a comida no micro-ondas, sentando na frente da TV, cada um preparando o seu prato, com a necessidade, né, de todos estarem trabalhando para prover o sustento da sua família. Esse tempo ficou cada vez também mais escasso. Então nós precisamos cuidar e ter um olhar para isso. Então a gente pode afirmar que os rituais familiares, eles são os responsáveis, ou pelo menos de uma grande parte da formação dessa família, a formação dos valores. Sim, olha, dessa família, você já reparou hoje que não se comemora nada, não se as datas, né? Conversas com os filhos pode ser um ritual. Sentar na beira da cama à noite, um exemplo, para ler uma história para o filho ou para contar uma história da família, pode ser um ritual familiar.
Sim. Tá? Então, hoje você chega perto do indivíduo, um adolescente, e você pergunta para ele, você acaba de dar a ele aquela jaqueta que ele tanto queria, por exemplo. Toma aqui, você queria. Aí, tá. Na verdade... Aí você pergunta assim, como você se sentiu? Ele olha para você e fala, normal. Normal. Não nomeia sentimento, não sabe. Aquilo ali que merecia ser, nossa, eu queria tanto. Não, as pessoas não sabem. Hoje nós vivemos uma geração em que demonstrar sentimento é mico. É verdade. Eu lembro de que essa questão dos rituais familiares está tão prejudicada, e falando assim parece que a gente tem alguma pinima, alguma mágoa. Não, gente, a internet é tremenda. Eu não consigo visualizar o mundo moderno sem internet hoje. Mas, digamos, o que era um ritual familiar, aquele almoço de domingo onde o pai contava as histórias, eu ouvi centenas de histórias repetidas centenas de vezes pelo meu pai, histórias do quartel, histórias de quando ele foi promovido, quando ele foi transferido, que isso trouxe para a gente tanta alegria, tanto conhecimento, mas hoje quem está fazendo isso são os influencers digitais. Olha só. As famílias estão, ao deixarem de lado os ritos familiares, permitiu a inserção dos influencers digitais. Então imagina, os filhos vão criar, nós temos, os rituais familiares formam um indivíduo. É ali que nós passamos a transmissão da cultura, que nós transmitimos a cultura familiar para os nossos filhos, quem foi a sua avó, o que seu avô trabalhava. Você vê, a noção de como está o dia de hoje, quando eu vou fazer orientação vocacional, é uma pesquisa que é feita, né, entre vários processos. Pergunta seu avô, qual a profissão do seu avô? Não sabe. Não sei. Muitos não sabem a profissão do pai. Então, assim, isso, você falou do digital, da influência digital, outras pessoas estão educando, fazendo rituais. Passando valores. Filhos, passando valores para os filhos, porque os pais estão tranquilos, só que isso tem um preço. Quando a gente fala que a família é formadora da identidade, muitos não sabem, não é só a profissão do avô, do pai, não sabem nem quem são. Verdade. Eles não sabem quem são e nem nomear os sentimentos, ao ponto de ganhar algo tão esperado, tão pedido, quando você pergunta, fala normal. E isso vai levar o quê? A consequência disso. O uso de drogas, buscar na droga, tá? Um prazer, entre aspas, que não se encontra em lugar nenhum. Um vazio existencial, né? Vazio existencial. Cadê o sentimento de pertencimento? Cadê a história que se conta ali para os filhos? No dia a dia, como você exemplificou aí do seu pai? Onde que estão os valores dessa família? E o papel dos rituais familiares é tão importante que se aplica a tantos fatores ligados à família. Olha só, separamos aqui alguns. Conjugal, filhos, a própria existência da família nuclear, né? Pai, mãe, tio, tia, educacional, social, espiritual, religioso, lazer, todas essas áreas, elas estão recebendo influências, elas serão formadas onde? Nos rituais familiares. Elas terão ali nos ritos familiares a sua solidificação, né? A sua concretização. Porque nós não somos, nós temos que distribuir a importância das áreas da nossa vida. Tudo bem que o tempo dedicado ao trabalho consome muito o nosso tempo, né? Mas nós precisamos entender que nós precisamos investir também qualidade e quantidade de tempo que nos for permitido na família, nesses rituais familiares, porque são nesses rituais que nós passamos os valores. E nós vamos estar falando depois sobre as ferramentas e o que acontece, né? Em cada momento desse ritual. Eu lembro que cada família, os momentos
juntos daquela família se perpetuavam, né? Eram os momentos alegres, gente. Era o domingo pós-culto, onde toda a família se reunia para celebrar. E sabe, a dificuldade financeira era muito pouco. O que tinha em volta era pão com salsicha, era cachorro-quente, era suco. Será que alguém sabe o que é que suco? Hoje está tudo muito sofisticado, nós estamos nos perdendo. Hoje as famílias, às vezes, num próprio pós alguma coisa, uma pós-atividade familiar, a própria família se divide. Uma parte vai para a pizzaria comer pizza, a outra parte vai para casa porque não aguenta o barulho ou o cheiro de pizza, a outra parte vai para a praça comer hambúrguer porque quer o artesanal. Então, olha só, nós precisamos resgatar rapidamente os rituais familiares. Eu creio que a perspectiva de você resgatar isso, as comemorações, o estar junto, a alegria, vai fazer uma grande diferença. A gente precisa sair da zona de conforto, né? Sempre, e resgatar aquilo que se perdeu e que a gente considera que seja bom. O meio de eu falar, dos pais se comunicarem com esses filhos e de estarem passando, né, para a próxima geração a cultura, transmitindo a cultura da família para os filhos, os valores são nos rituais familiares. E creia que isso vai se perpetuar, isso vai levar a tua família para toda a vida. A tua família não vai terminar se você realmente pesar, valorizar os rituais familiares. Fazer esse resgate. Não sai daí não. Depois do break, nós vamos voltar trazendo para você as consequências desse desaperceber dos ritos, né, e ferramentas para você começar a trabalhar e envolver a sua família num grande projeto. Sai daí não. De volta aí, trazendo essa novidade para você, que é o resgate dos nossos rituais familiares. Relembrando para você, já falamos no bloco passado, mas vamos relembrar para você algumas consequências danosas para a nossa casa, para a nossa família, quando nós deixamos de cumprir os nossos rituais familiares. Primeiro, formamos jovens totalmente inseguros, que sequer sabe nomear os sentimentos. Você viu aqui a doutora Luzia falando aqui, que é uma frase que a gente ouve toda hora, um adolescente falando isso, um jovem falando isso. E aí, como é que você se sente? Normal? Até porque você já reparou que eles falam igual? É igualzinho. Eles têm a mesma entonação, eles falam de modo igual. A mesma entonação, a mesma voz, daquela lá da internet que eles estão copiando. E isso a gente pode mudar, se a gente começar a fazer o resgate da nossa família, dos rituais familiares. Uma outra consequência grave é o uso de drogas, por exemplo, né? Para completar aquele vazio existencial. Mais uma aí, vamos nos lembrar aqui do que nós falamos. Criar um alicerce com material ruim demais. Ao invés da gente usar um material sólido, material estruturado,
um concreto de boa qualidade, a gente está criando ali um alicercezinho sem vergonha, com material de quinta, importando da internet através dos influencers. Como uma estrada, né, que leva uma camada de concreto antes do asfalto. E essas obras enganadoras que alguns políticos fazem, que botam só uma camadinha de asfalto e vai e quebra. Hoje eu mostrei para ela uma obra, achei muito engraçado, aqui na Serra, subindo a Serra de Teresópolis, tem uma obra e a camada de concreto é muito grossa. E eu mostrei para ela e falei assim, olha ali, ó, se não fosse aquela grossura, não suportaria o peso dos carros, dos caminhões que passam. Então nós criamos seres humanos muito frágeis, sem sentimento de pertencimento, sem ter a cultura transmitida, sem saber o que a minha família valoriza. Exatamente. Porque algumas pessoas não fazem isso porque não consideram, como é que eu digo, digno. Então esses pais precisam realmente de uma ajuda, de se tratar, porque acha sua história tão rasa, mas não quero dizer para você que não. Sou eu que conto a minha história, o modo como eu vou contar a minha história, seja ela qual for. Então, o modo de contar, os pontos que eu irei valorizar é que irão fazer a diferença. Verdade. Todo ser humano tem uma história que tem pontos negativos e positivos. E os negativos a gente usa como exemplo para que não ocorra mais. Os positivos a gente reforça. Então, vamos lá agora, então, em alguns rituais, os mais comuns e os mais acessíveis. São ferramentas, né? Ferramentas familiares, seu diário de bordo já está aí, apostos, e você vai colocar e vai fazer uma proposta na tua casa. Vou resgatar esse ritual aqui que a minha casa deixou de fazer. Maravilhoso. O primeiro grande ritual são as refeições. Por que as refeições? Porque comer bem, né? Comer vai além de alimentar o corpo, de escolher alimentos uma comida nutritivos. Nutritiva, né? Gostosa. É isso também, uma comida nutritiva. Mas ela também tem que ser saborosa, porque a gente tem que sentir o sabor dela. Na verdade, comer a refeição é uma experiência que precisa ser aproveitada na sua totalidade. Tem gente que come tão rápido, né? Exatamente. Esse alguém que ela está falando é esse aqui que vos fala. Mas eu até me corrigi agora, né? Agora eu estou aproveitando mais. Na fase de juventude a gente comia um pouco mais rápido, não aproveitava a experiência. Mas na minha casa nunca deixamos de fazer uma refeição junto. Esse ritual nunca foi. A pessoa pode até comer rápido, mas ela fica ali, entendeu? Acabava primeiro e ficava ali. Era obrigado a repetir, né? Por isso esse corpo avantajado aqui desse. Sim, brincando, né? Para descontrair, porque na verdade são coisas que a gente deixa para trás e quando a gente percebe que deixou, a gente fica triste. E pensa que não tem mais jeito, mas tem, sempre tem jeito de você fazer de outra forma. Você não vai pegar de repente seu filho com aquela idade que tinha mais, mas você vai ter inteligência suficiente, sabedoria suficiente para seguir com isso. A refeição, durante a refeição, é liberado serotonina, né? Tem a liberação de serotonina. Então, o hormônio do prazer, o hormônio da do prazer, da alegria. Então, esse é o momento de você semear valores, porque a mente do indivíduo está aberta. A gente estava falando no outro programa sobre educação de filhos. Essa é a hora que a gente conta histórias para o nosso filho também. É a hora da refeição, que a gente emocionalmente ele está mais realizado, está mais aberto. Pronto para ouvir. Então, é aproveitado esse momento da refeição. Ela não é só para você comer. A gente prepara o prato gostoso, que às vezes foi escolhido por um, ou por outro, ou por todos juntos, e todos irão se sentar, e nesse momento, não sabe aquela coisa que eu queria falar, que eu nunca consegui, porque nunca me ouviram? Esse pode ser o momento. Com certeza vai ser o momento. É interessante a refeição como um ritual, ela precisa ser bem observada, gente. Cuidada dela. Então, na hora da refeição, o que a gente está vendo agora, é comum a gente ver por foto, por vídeo, são cada um com seu smartphone na mesa. Até nos restaurantes, né? Triste, né? Você vê a pessoa... um num canto, outro no outro. Antigamente você ia no restaurante com um casal de amigos, ou ia jantar
com os amigos, e aí havia ali conversas, tantas conversas legais. Hoje em dia cada um está no seu telefone, gente, é comum você ver um restaurante e você parar para observar todo mundo no seu telefone, maioria, pelo menos, teclando. Sim. Isso é um desprezo total ao ritual que é a refeição. O segundo grande ritual, e esse tem sido vilipendiado nos dias de hoje. São as datas comemorativas. São as datas comemorativas. Eu acho interessante, porque os momentos são momentos alegres. E algumas pessoas usam uma desculpa, né? Frases negativas, tipo... Dia dos pais é todo dia, dia da mãe é todo dia. Isso às vezes está partindo do próprio pai e da mãe. Todo dia, é o comércio que faz isso para você poder gastar. Eu vou dar lucro para o comércio? Dá lucro sim, o importante é você reunir a tua família e comemorar aquilo ali. Olha só, esse valor, essa união vai ser passada por gerações. Porque relembrar significa lembrar outra vez. Relembramos tantas coisas ruins, né? Um trauma, às vezes 5 minutos de trauma, o sujeito leva para a vida toda, porque vai relembrando aquele momento ruim toda a vida, até formar um trauma. Por que nós não devemos, então, relembrar os momentos alegres, até tornar o nosso ser um ser extasiante, né, de alegria, né? Você veja só, as comemorações de aniversário. Hoje está morrendo, gente, porque ou a pessoa tem muito dinheiro para fazer uma festança, alugar um salão, fazer uma festa daquela de arromba, ou não comemora, fala assim, não vou comemorar o meu aniversário não, eu vou no restaurante comer uma pizza, ou eu vou sozinho, eu, a minha esposa, ou eu e um amigo, vamos tomar uma cerveja, vai fazer qualquer coisa sozinho para comemorar, vou num futebol, a comemorar, não gente, e aí a família? Olha, e tratar bem é uma aprendizagem, tá? Então, o que faz a aprendizagem? A repetição. Existem frases negativas, as pessoas dizem assim, o que adianta me tratar bem no Natal? O que adianta me tratar bem no aniversário? Eu digo assim, gente, antes um dia do que nenhum. É melhor que a pessoa... Porque às vezes a pessoa não sabe tratar. E quando a data comemorativa, nós usamos os rituais familiares para que haja uma aprendizagem. Um reforço na educação, na estrutura daquela casa, né? E isso é muito importante, gente. Você celebrar em família, seja Natal, Ano Novo, qualquer celebração é válida. Não abra mão dos rituais familiares, ok? E também um ritual que está sendo totalmente desprezado, que é o tempo junto. O tempo juntos eu vi serve para que memórias sejam criadas. Nós só nos curamos dos traumas de memórias tristes, criando outras. É o processo, outras boas, outras alegres. E o filme do Will Smith, que a gente estava revendo lá em casa, a esposa, quando libera eles para entrar naquela nave, ela fala assim, tenham momentos memoráveis juntos, porque havia um conflito entre esse pai e esse filho, então esse desejo dela achei muito interessante. Tenha momentos memoráveis juntos, ou esse seja... filme é Depois da Terra. Construam momentos memoráveis que vocês possam lembrar para apagar essa tristeza toda e essa rivalidade que os acompanham. E você vê que tempo junto é tão bom. Por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui. Eu tenho lembranças da minha infância, onde eu era um jovenzinho, bem 10 anos, 11 anos, para 12 anos, por aí assim. O meu avô ia lá para casa do meu pai, tinha um quintal, tinha muita cana. E ele cortava a cana, ele raspava aquela cana. E o sábado era o dia do meu avô e a minha avó ir para minha casa para a gente moer cana. E sabe quem moía cana? Éramos nós. Ele era homem, forte, grande, era referência, meu pai, e ele botava os garotos, né, para moer cana. Ele dizia, vocês vão ficar fortes. Era aquele moedor manual que ficava girando, mas criou memórias indissolúveis na minha vida. A cura das memórias, né, quando nós passamos por agruras na vida, né, a família, os integrantes, algum integrante dessa família,
O que vai curar a memória, a nossa memória, a memória dessa pessoa, é lembrar daquela memória boa que teve no passado. Que é quando você não tem mais pai, eu também não tenho, mas você lembra, né? Traz a memória, traz aquilo a memória. que traz esperança. E o que os nossos jovens hoje, jovenzinhos, crianças criados da forma que estão, sem rituais familiares para a transmissão da cultura e formação de memória, o que eles vão lembrar? Como diz a frase no filme também, o dom de fantasma. O dom de fantasma é aquele que você nem diante do perigo você sofre nada. Você não libera, passa desapercebido. Passa desapercebido. Hoje nós estamos vivendo uma geração com dom de fantasma. Então nós precisamos mudar, precisamos resgatar. É isso aí, gente. Então, para relembrar, faz o seu checklist final aí no seu diário de bordo, resgatar as datas comemorativas, como aniversário, Natal, Ano Novo. Nunca desmereça uma comemoração, qualquer que seja, em qualquer tempo. Resgate o prazer da refeição familiar, todos sentados à mesa, sem televisão, sem smartphone, sem tablet, sem briga. A hora da refeição é uma hora especial e, finalmente, promovendo muito tempo junto. Tempo junto vai criar grandes memórias para vocês. Verdade. Foi um prazerzão enorme para mim. Eu amei fazer esse programa junto com ela e espero que você tenha gostado. Um beijo no seu coração. Tchau. Tchau, gente.